Vamos falar então sobre o desempenho do dólar especificamente, gente, porque o dólar está ganhando bastante força globalmente nessa segunda, depois do fracasso das negociações, como eu falava, de paz entre Estados Unidos e Irã. Ainda assim, gente, aqui no Brasil, a moeda americana segue flertando aí com a marca dos R$ 4. As chances da moeda americana passar a valer menos de R$ 5 por aqui dependeria aí de uma série de fatores, tá? E são sobre esses fatores que a gente vai conversar a partir de agora com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Tudo bem, Paula? Bem-vinda mais uma vez aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigada pelo convite. A gente que agradece pela presença. Quero te ouvir sobre esse cenário e quais seriam esses fatores para a gente continuar acompanhando, então, um dólar voltando para o patamar de R$ 4. Não vai ser R$ 4 baixo, é um R$ 4 bem alto, ainda R$ 4,90 e poucos por aí, mas ainda assim faz tempo. A gente fazia mais de 2 anos que a gente não via um dólar nesse patamar. Pois é, então, a gente viu o dólar chegando muito perto, né, desses 4,99 ali na semana passada. Hoje, com essa, como você mesma comentou, né, esse cenário aí um pouco mais incerto em relação à guerra, a gente vê o dólar subindo novamente. Eu acho que o que faria o dólar realmente passar para baixo dos R$ 5 é uma congruência de fatores aí e que provavelmente não seriam tão sustentáveis no longo prazo. Então, primeiro, né, uma queda da expectativa para a taxa de juros nos Estados Unidos. Acho que isso tem chamado muita atenção, né? O mercado vê cada vez menos possibilidade de que o caminho para o Fed cortar juros seja fácil, justamente porque o conflito pressiona muito a inflação. A gente viu um dado de inflação que saiu na semana passada, né, já contaminado pelos preços mais altos de combustíveis, mostrando que realmente faz muita diferença. Os combustíveis mais caros, né, afetam a economia como um todo, toda a cadeia de suprimentos, e a inflação já está longe da meta do Banco Central. Então, a expectativa da manutenção da guerra, né, da continuidade da guerra, faz com que fique menos provável cortes de juros. Parte do mercado já fala até em alta de juros nos Estados Unidos, e isso fortalece o dólar à medida em que os títulos públicos americanos ficam mais vantajosos para investimentos, né? Traz um fluxo para o dólar. Então, juros mais baixos nos Estados Unidos seriam importantes para não só trazer o dólar para baixo de R$ 5, mas mantê-lo nesse patamar por algum tempo. Além disso, o diferencial de juros é importante, né? Não existe expectativa de que a Selic seja cortada, mas só a Selic alta não é o suficiente para trazer fluxo estrangeiro consistente para o país. Selic tem que estar em queda, né, ou tem que haver uma expectativa de queda para que a economia brasileira volte a crescer de forma sustentável. Juros muito altos desestimulam investimentos no país também. Então, não é a Selic alta em si, né, mas o diferencial de juros em um cenário de crescimento sustentável da nossa economia. E pensando mais para o longo prazo, claro, a discussão sobre o fiscal não pode sair do radar, né? A gente está aqui em ano eleitoral, muito provavelmente essa discussão vai voltar para os holofotes em algum momento. Anos eleitorais são anos de mais gastos públicos, sem necessariamente contrapartidas, né? É, de enfim, arrecadação pelo governo. Então, essa é uma discussão que tende a voltar, e esses ruídos fiscais podem prejudicar a nossa moeda, enfraquecer o real em relação ao dólar. Então, são esses vários fatores que precisariam estar no radar para que o real voltasse a ganhar força de uma forma mais sustentada, e o patamar de R$ 5 é uma fronteira psicológica, né? Não diz nada em si, mas no fim das contas o volume, o fluxo, tem robôs operando, né, que dependendo dos patamares vendem automaticamente, então tudo isso entra no radar também. Sem dúvida. E aí, ao mesmo tempo, a gente está de olho aqui no DXY, o índice que mede o desempenho do dólar frente aos pares, e a gente percebe que ainda assim está subindo aí 0,7%, o movimento do dólar ganhando força aí diante desse cenário de dificuldade de negociação nesse momento no Oriente Médio. E aí eu queria até entender, Paula, diante do que a gente está acompanhando por aqui, essas dúvidas que vão surgindo, o quanto que o dólar pode vir a se fortalecer
diante de tanta instabilidade e não só frente ao real, mas frente também aos seus pares, porque é curioso quanto que a gente viu o dólar ano passado perdendo força, não só frente ao real, mas frente a seus pares também. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse cenário e o quanto que isso pode acabar impactando também a moeda. A gente vinha de anos de algum enfraquecimento do dólar, né? E isso muda da água para o vinho ali durante o conflito no Oriente Médio, né? Então isso mostra que aquela busca por alternativas ao dólar que a gente vinha vendo como uma tendência global, ela não é suficiente para evitar, né, ou fazer com que os investidores não corram para o dólar em momento de mais aversão a risco. Então, o dólar continua sendo sim o refúgio global quando as incertezas ficam maiores do que o antecipado. Então, sim, existia esse movimento de diversificação das reservas globais. Para o longo prazo, pode ser que ele seja retomado, né? A gente acha que faz sentido. A economia americana é muito forte, ela tende a continuar sendo muito forte, o dólar continua sendo a moeda de referência globalmente, mas alguma diversificação é até saudável quando você tem uma concentração muito forte em uma só moeda. Então, sim, é possível que isso continue acontecendo, mas nesse momento de ruído é muito. É, o mais provável é esse fortalecimento da moeda continuar por conta dessas incertezas em relação à própria guerra e por conta das pressões inflacionárias, fazendo com que o cenário de juros nos Estados Unidos fique mais incerto e o mercado passe a precificar que os juros continuem altos por mais tempo. Então, isso vem fortalecendo o dólar globalmente, não só em relação ao real, mas em relação aos pares, como você mesma mencionou, e a própria incerteza ali, né? O próprio fato de alguns dos países envolvidos, alguns dos países que mais dependem do Estreito de Hormuz, serem parte dos países que estavam comprando mais ouro e diversificando mais as reservas, faz com que o dólar possa se fortalecer, né? Então, a busca por ouro acaba sendo preterida e a busca por dólar aumenta enquanto existe esse bloqueio no Estreito de Hormuz, pressionando a inflação, trazendo mais incertezas e diminuindo essa possibilidade dos mercados, né, e das economias fazerem essa diversificação de reservas. Muito bem. Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Sempre bom te ouvir. Obrigada e volta mais vezes, viu? Eu que agradeço, só chamar, estou sempre à disposição. Combinado. Obrigada.